Olá, começa agora mais um Saber Direito Profissão desta temporada. Um novo formato, mais dinâmico, com informações do mercado de trabalho e curiosidades da carreira. O nosso convidado de hoje é o Ivan Gessler Júnior, advogado criminalista, professor de processo penal e mestre em ciências criminais. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa e a gente sempre começa o bate-papo falando sobre a trajetória dos nossos convidados. E aí, a pergunta que é o nosso pontapé inicial: de onde surgiu o seu interesse pelo direito? Como é que o senhor veio parar nesse mundo? Olá, amigo, a todos que estão nos vendo aí em suas casas, aqui mais uma vez na TV Justiça. É um prazer retornar a essa casa. Na verdade, desde a época da faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar na Defensoria Pública, no núcleo criminal, no Tribunal do Júri, ter algumas atuações no Tribunal do Júri, ainda como estagiário. Já gostava da matéria das ciências criminais, do direito penal, direito processual penal, desde a universidade. E esse link aí, esse elo com a atuação prática no Tribunal do Júri só fez ainda, eu diria, acentuar, agravar essa relação com o direito penal, direito processual penal, que acabou desaguando na advocacia criminal, que eu já milito aí há 12 anos, praticamente. Mas antes disso, o senhor já tinha um interesse por essa área específica do direito? Desde o colégio, claro que é algo bem embrionário, mas eu já gostava da advocacia criminal, pelo que nós líamos, por exemplo, nos livros, em alguns livros, assistíamos em filmes. Eu já tinha essa relação com a advocacia criminal. Era até interessante porque é algo bem específico, não só com direito. Eu queria advogar, na verdade. Sempre quis advogar. Hoje a gente tem, por exemplo, nas universidades, eu diria que talvez o maior número de alunos, estudantes, querendo realizar concurso, seguir na carreira mais perene, mais estável. No meu caso, não. Eu sempre quis advogar. Isso surgiu desde a época do colégio. A princípio, parece que foi algo que se concretizou na universidade. O senhor falou da influência do cinema. Que filmes o ajudaram aí nessa escolha profissional? Tinha alguns filmes. Tem Um Homem que Fazia Chover, né, que é da advocacia, O Advogado do Diabo. O Homem que Fazia Chover é aquele com Matt Damon, né? Isso. O Advogado do Diabo com o Al Pacino. O Advogado do Diabo também, né? Claro que não é uma época que a gente tem tanta maturidade e uma relação tão próxima com o direito, mas eu diria que são obras que já estreitaram essa relação. Quando o senhor assistiu ao Advogado do Diabo e teve aquela sequência em que o personagem principal fala que a vaidade é o meu pecado favorito, como é que isso bateu para o senhor? Claro que, eu diria, tem algumas partes, né, alguns fragmentos do filme que a advocacia, em parte, é estigmatizada. Mas eu sempre busquei, acho que até o relógio parado, em 2 momentos do dia, ele está certo. A hora vai estar certa. Então, eu procurei sempre retirar os aspectos positivos do filme, né? Daquilo que eu via e conseguia me realizar em relação à advocacia, à profissão. Vi como algo que deveria ser controlado. Como, por exemplo, O Homem que Fazia Chover. Tem uma parte do filme que ele fala algo parecido. Ele diz, olha, tem uma linha na advocacia que nós não podemos ultrapassar. E aí ele diz, eu estou largando a advocacia porque eu acho que eu ultrapassei essa linha, esse limite. E é algo que a gente tem que tomar, né? Como a questão da ética na advocacia. Óbvio que a advocacia criminal é uma área do direito delicada para alguns, mas desde que você tenha essa postura ética e não ultrapassa essa linha, sem sombra de dúvidas, é uma realização poder atuar nessa área. Em contrapartida a essa questão da vaidade, ao mesmo tempo, o senhor, como estagiário da Defensoria Pública, também lidou com casos que a vaidade nem passa por perto, né? Eu queria que o senhor tentasse resgatar para a gente, assim, episódios importantes ou processos interessantes que despertaram a sua atenção ou te provocaram indignação a ponto de, não, eu tenho que fazer isso, até mesmo para ajudar essas pessoas que estão passando por aqui e não tem como se defender corretamente. Minha primeira atuação, ainda como estagiário no Tribunal do Júri, que eu era acompanhada por um defensor público, foi um caso de um sujeito que já estava cumprindo pena no semiaberto e aí foi provocado por um agente penitenciário e supostamente teria praticado uma tentativa de homicídio contra o agente penitenciário. E o sujeito compareceu no dia para ser julgado pelo Tribunal do Júri descalço.
e com a farda do presídio. Aí naquele dia o defensor me deu liberdade, eu fiz uma questão de ordem, pedi a palavra e provoquei o juiz em relação àquela situação, porque o senhor já entra estigmatizado, com esse estigma em relação ao júri que decide com a íntima convicção. Os jurados não vão fundamentar, porque eles condenam ou absolvem o acusado. Então aquela questão do sujeito chegar descalço e com a farda do presídio, de certa forma, pode fazer uma captura psíquica em relação aos jurados e propiciar uma condenação. Então, a partir daquele dia, nas varas do Tribunal do Júri e no Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, nunca mais um penitente ou um acusado foi julgado com a farda do presídio ou chegar no júri, em tese, com viés negativo, o dia mais importante, às vezes, da vida do sujeito, descalço para um julgamento. E como é que surgiu, então, a vontade de estar em sala de aula, de passar todos esses conhecimentos aí que o senhor adquiriu ao longo dos anos? Acho que a atuação no Tribunal do Júri ajudou muito, porque eu era muito limitado, eu diria, em falar em público, nessa participação. Não passava na minha cabeça, por exemplo, ministrar uma aula. Você era tímido, professor? Era tímido. No colégio eu era sempre aquele sujeito que segurava a cartolina. Lembra na época que ainda tinha cartolina? Hoje eu estava vendo a matéria, os alunos trabalham com laptop, computadores. Então eu era sempre o sujeito que fazia a parte escrita. No início da faculdade também. Então essa atuação no júri, quando eu me via ali em plenário, falando em público, articulando as ideias, isso também me aproximou. Me aproximou também das universidades, dessa vontade de lecionar. E aí achei importante também como uma forma de encaixar na advocacia criminal, enfim, atuar nesse mercado, ser reconhecido como um advogado da área criminal. Então, achei a atuação também como professor importante para isso. Hoje, o senhor dá aulas em que tipo de instituição? Dou aula em algumas universidades, na Escola Superior de Advocacia, na Escola de Magistratura da Bahia e algumas pós-graduações, especializações. Não só na Bahia, mas em todo o país a gente tem oportunidade de ministrar em vários campos, né? Cursos de prática para alunos que recém adquiriram a OAB, a carteira, que passam a advogar, que querem saber como atuar na área criminal. Tem até um livro que trata sobre isso. Então, é saber o local de fala. Atuo desde a graduação até pós-graduação, mas tem que adequar o discurso para a instituição que você está. Eu queria me aprofundar mais nessa discussão, porque o senhor dá aulas na Escola de Magistratura e também para a Escola Superior de Advocacia. São públicos bem distintos, né? Eu queria saber qual é a diferença de tratar com um e com o outro. O senhor falou da questão do lugar de fala, mas eu imagino que às vezes parece até que são campos opostos, em tese, não são opostos, mas até parece que são públicos muito, muito distintos, né? É verdade, aí vem a questão do discurso, né? Por exemplo, recentemente eu estou ministrando um curso preparatório para quem quer seguir a carreira policial. Óbvio que você tem que demonstrar quais são os entendimentos que se aplicam para uma prova, quem vai fazer uma prova, delegado de polícia, por exemplo. É o mesmo sentido para você ministrar uma aula num curso destinado a advogados ou para aqueles que querem seguir a carreira da magistratura. Adequar o discurso e perceber ao mesmo tempo que, por mais que eu atue na advocacia criminal, tem que ser sincero e ter credibilidade no discurso, passando os entendimentos que são majoritários no tocante à jurisprudência, no tocante aos tribunais, ainda que, eventualmente, um determinado entendimento não seja favorável naquele aspecto para uma função ou outra. Acho que isso é muito importante. O senhor disse que está já há 12 anos, né, como advogado da área criminal. Eu queria saber como é a sua rotina, como é que o senhor divide o seu tempo? Acho que o advogado hoje não pode ser só advogado, né? É administrador do seu próprio tempo. E óbvio que as aulas não são... Tem a possibilidade de administrar isso no sentido de que a advocacia não fique para trás. Então, em cursos preparatórios, a gente tem essa possibilidade de organizar a agenda, evitar que, por exemplo, tenham aulas designadas para os dias que você tem julgamentos ou atuações no tocante à advocacia. Dá para organizar, dá para administrar. O
O senhor também é mestre em ciências criminais e eu queria saber de que forma esse conhecimento mais detido sobre o assunto, enfim, o ajuda na profissão. Hoje em dia não dá para prescindir disso, tem que se atualizar constantemente, não pode essa história de que me formei, fiz minha pós-graduação, fiz o mestrado, não, vai continuar estudando até o fim mesmo. Sem sombra de dúvidas. O novo formato aqui, por exemplo, do Saber Direito é muito interessante. Você tem a participação de alunos que são de outras ciências, né, de outras áreas de conhecimento. E a advocacia criminal hoje é muito isso. O mestrado é importante para você poder fazer essa subsunção, eu diria, da teoria com a prática, para você ter essa musculatura teórica para poder exercer a advocacia. A advocacia hoje é muito mais advocacia criminal do que o direito penal e o processo penal. Se engana quem se limita a isso. Então, esse aprofundamento interdisciplinar é muito importante para você ter essa musculatura teórica, para ter força no seu discurso, para ser respeitado na atuação criminal. Então, foi a busca de mais conhecimento para não ficarmos numa zona de conforto. Eu acho que isso é muito importante. O aluno, o profissional, seja qual área for, não pode ficar e permanecer numa zona de conforto. O senhor percebe uma diferença pelo fato de ter uma formação um pouco mais avançada nessa área? Assim, isso faz diferença, inclusive, até para a própria atuação profissional? Assim, é visto de uma outra maneira por causa disso? Muito, faz muita diferença. Você levantar novas teses, para você conhecer as teses que são acolhidas pelos tribunais, é muito importante. É muito importante para poder, eu diria, não só melhorar, mas trazer uma qualidade ainda maior para o seu trabalho. Para encerrar este bloco, professor, quem mais procura pelos seus serviços? Olha, a nossa atuação é muito forte no tocante ao Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, sustentações nos tribunais. Na área criminal, claro, nós atuamos, eu diria, em todas as etapas, em todas as partes, mas a atuação no Tribunal do Júri e sustentações nos tribunais, há uma procura grande. Nossa atuação é muito forte nesse sentido. Vamos fazer a nossa primeira pausa? Perfeito, a gente faz agora uma rápida pausa, vamos ao intervalo e o Saber Direito volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta hoje com o professor Ivan Gessler Júnior. E neste segundo bloco, a gente aborda o mercado de trabalho para os profissionais especializados no direito penal e as possibilidades nessa área de atuação. Vamos conferir. Carreira em direito penal. Neste ramo do direito, o profissional tem que resolver demandas que surgem quando pessoas ou organizações violam as leis. A especialização é voltada para graduados em direito. Dentre os temas da área estão criminologia, direito processual penal, sistema penitenciário e muitos outros. Neste universo, o profissional pode atuar como advogado criminalista, delegado ou defensor público, por exemplo. O salário para quem começa na carreira é em média de R$ 2.500, mas pode chegar a mais de R$ 20.000 nas carreiras de defensor público ou juiz substituto, cargos com ingresso por concurso público. O senhor diria que hoje o mercado ainda é promissor nessa área, ainda tem campo para esse tipo de advocacia? Sim, ainda há, é um mercado promissor, sim. Acho importante, claro que quando o jovem advogado está iniciando, ele não pode ficar vinculado tão somente a uma área, não tem a possibilidade de ficar vinculado a apenas uma área de conhecimento, de atuação, mas o importante é que a partir do momento que o tempo passe, ele consiga se concentrar, por exemplo, se a opção dele for a área criminal, na advocacia criminal e construa uma identidade, né, para a advocacia criminal que, com certeza, vai conseguir ter um desempenho satisfatório nessa área. Eu diria até que hoje, devido aos recentes casos de corrupção, está se criando também um nicho até para isso, para tratar desses casos, advogados especializados nesse tipo de processo? Sim. Na verdade, nós já tínhamos advogados que tinham uma atuação forte, intensa nessa área. E o problema é que, claro, com as grandes operações, eu diria que os holofotes ficam ainda mais intensos em relação à atuação do advogado. Nós temos aí capas de revista, por exemplo, com advogados que militam nessa área. Mas era algo que já existia, né? Eram advogados que já estavam
eventualmente consolidados no mercado. Outros conseguiram se consolidar a partir de uma atuação eficaz, uma atuação importante e com sucesso em algumas etapas dessas operações. A visibilidade é que aumentou, digamos assim. A visibilidade aumentou e, consequentemente, diria já também ter uma estabilidade nessa parte, por exemplo, da atuação em relação aos crimes de colarinho branco. Os advogados criminalistas normalmente sofrem um pouco no início da carreira, né? Há um certo preconceito, tem sempre aquela máxima, vai defender bandido e tal. Isso aconteceu com o senhor também? O senhor enfrentou esse tipo de resistência até mesmo na família ou não? Sim, há um temor, na verdade, inicial. Mas, como nós já comentamos hoje, um temor que deve ser superado por uma atuação ética, uma atuação que, óbvio, diferencia o advogado do eventual cliente, né? Todos têm a presunção de inocência e, consequentemente, até o trânsito em julgado, eu não posso fazer uma presunção de responsabilidade. Então, o importante da advocacia criminal é perceber que há uma distinção, óbvio, entre o patrocinado e o seu advogado. Esse preconceito inicial, por vezes, existe, mas o importante é que o advogado possa manter essa atuação ética e, consequentemente, a respectiva credibilidade. É curioso porque hoje a impressão que a gente tem é que há uma certa presunção de culpa, né, em relação a muitos casos, né? Toda vez que um caso vem à tona, normalmente a primeira reação, às vezes até da própria sociedade, é de já ter uma espécie de julgamento sumário em relação àquilo que aconteceu. Verdade. E nós temos aí milhares e milhares de casos onde há uma falência do processo penal. Quando é que há uma falência do processo penal? Quando o sujeito é processado e no final é absolvido. Então, o advogado criminal é importante por conta disso. Não é o advogado do bandido, é o advogado de todo aquele que seja destinatário de uma acusação penal. E qualquer um pode ser acusado de um crime. Nós temos milhares de tipificações. Por vezes o sujeito pode estar eventualmente praticando o crime sem nem saber, sequer saber que aquela conduta é criminosa. Então, a advocacia criminal é muito importante, não para defender bandido, mas defender todo aquele que eventualmente seja acusado de uma infração penal. Já que o senhor tocou no assunto, a gente podia falar então sobre o Código Penal. O senhor acha que ele precisa de reforma? Por quê? Precisa, nós já temos um projeto de reforma, tanto do Código Penal quanto do Código de Processo Penal. Essa reforma é necessária em relação ao Código de Processo Penal, por exemplo. Nós temos uma origem inquisitória, é um código que surgiu no Estado Novo, um estado de exceção, inspirado no Código Rocco italiano. Então, claro que eu preciso fazer uma filtragem constitucional em um Código de Processo Penal, o que o Supremo faz muito, né? Ou seja, essa leitura constitucional da norma infraconstitucional, da norma ordinária, do Código de Processo Penal. Isso também é necessário em relação ao Código Penal. Sofreu a reforma em 84, mas a edição de uma nova codificação é necessária, sim. No seu caso, assim, o que é que o senhor poderia sugerir? O que o senhor vê hoje como necessidade de mudança dentro do Código? Ora, nós temos algumas medidas, por exemplo, em relação ao Código de Processo Penal, que já são implementadas, mesmo não estando tipificadas. Por exemplo, a audiência de custódia, onde o juiz vai verificar se houve observância dos direitos fundamentais do sujeito flagrado, preso em flagrante delito, vai decidir quanto à cautelaridade da medida, se mantém ou não a prisão cautelar do sujeito. A audiência de custódia já é uma determinação do CNJ e não tem previsão, por exemplo, no Código de Processo Penal. Em relação ao direito material, há também várias medidas que são efetivadas que não há previsão legal. Então, hoje nós temos que fazer uma leitura tanto do direito penal quanto do Código Penal, quanto do Código de Processo Penal, à luz da Constituição Federal e à luz das convenções internacionais. E foi isso que o CNJ fez, por exemplo, quando determinou que em todo o Brasil fosse efetivada a audiência de custódia. Não há previsão legal de audiência de custódia, por exemplo, no Código de Processo Penal. Há uma luta para que essa audiência de custódia, por exemplo, acabe ingressando no novo CPP. Mas é algo que ainda não está previsto sequer de maneira estável e firme no projeto do novo Código de Processo Penal. E o que não tem que mudar e que não deve ser mexido? O que não deve ser mexido, o que não deve ser alterado são os direitos fundamentais que acabaram sendo consagrados também na norma infraconstitucional. Isso deve ser observado. A ideia de que o direito penal e o direito processual penal que lhe é correlato
não são instrumentos para o Estado exercer o poder de punir. São, em verdade, limitadores para o poder punitivo. O imputado não é um mero objeto, né? O réu não é um mero objeto do direito penal, do direito processual penal. É um sujeito com direitos e garantias fundamentais. Então, como no Brasil nós temos o mau hábito de sujeitar a eficácia desses direitos fundamentais sempre a uma previsão no Código Penal, no Código de Processo Penal, na lei infraconstitucional, é importante que essas garantias que lá estão consagradas, na norma inferior, lá permaneçam. O senhor diria que hoje, nas universidades, nas faculdades, a graduação já é suficiente para uma formação boa nessa área do direito penal ou é preciso buscar uma especialização assim que se formar? Não, a especialização é importante, até para poder manter essa continuidade no tocante ao estudo, ao aprofundamento das ciências criminais, mas, ao mesmo tempo, o aluno que teve uma graduação efetiva, uma graduação forte, vai depender muito também do aluno, da graduação que você fez. Eu acho que não dá para poder utilizar como desculpa se a universidade é mais forte, se a universidade é mais preparada do que a outra. Acho que o papel do aluno é muito importante. E, a partir do momento que ele fez uma graduação boa, com o passar do tempo, claro, é importante sempre estar se atualizando com a especialização, com o curso de mestrado e, quem sabe, no futuro também um doutorado. Então, o senhor recomenda, então, buscar uma especialização? Recomendo. Recomenda. E já que a gente está falando disso também, na área criminal, a gente tocou, né, rapidamente isso no bloco anterior, tocamos nisso, dessa questão da importância do título acadêmico no exercício da profissão, né? E o senhor percebe que numa sustentação, o fato dos seus colegas, ou mesmo do advogado da parte, ou de um promotor, eventualmente saber que está diante de um profissional que tem um título acadêmico importante, faz diferença, até no próprio tratamento, enfim, isso dá uma segurança, não só para o seu cliente, e como também faz com que a outra parte tenha bastante cuidado na forma como vai tratar do processo? Acho que sim, o processo penal em si é dialético, né? É um combate de discursos. Então, a partir do momento que você tem um conhecimento teórico e consegue, isso é o mais importante, conduzir esse conhecimento teórico para a sua atuação profissional, vem um respeito também em relação aos outros sujeitos que integram a relação, o processo penal. O advogado não tem a caneta, o advogado não tem o poder. Então, o respeito vem com a questão do discurso. Acho que não apenas meramente o título, mas é o que vem atrelado a ele. A preparação, o discurso, enfim, a exteriorização desse discurso que é muito importante. O senhor já se deparou com casos em que as peças do processo não lhe eram favoráveis, mas a sua sustentação no tribunal do júri fez com que o seu cliente, enfim, tivesse uma chance e conseguisse um resultado melhor? Não, eu acredito que... É uma pergunta bem provocativa, porque às vezes a gente tem a impressão de que um caso aparentemente perdido pode ser revertido a partir da atuação do advogado no tribunal do júri. É só uma curiosidade, eu queria que o senhor dividisse isso conosco. Eu acho que hoje os jurados, né, os juízes naturais, que são pessoas comuns do povo, nós temos 7 jurados lá, não dá para ficar mais com aquele discurso de que os jurados são leigos e que eles não decidem com técnica. Eu acho que eu tenho passado cada vez mais por situações opostas. Recentemente eu tive um júri, por exemplo, na Bahia, na comarca de Salvador, um caso de grande repercussão na Bahia, onde o réu foi absolvido. As provas eram favoráveis a ele, mas pela repercussão midiática, todos acreditavam que ele seria condenado. Então acho que o júri cada vez mais tem sido técnico. E a importância da advocacia e o que eu percebo no tocante de nossa atuação é isso. Servir como uma ponte das provas em relação ao júri. Essa ponte em relação aos jurados. O que ocorre muito é, às vezes, o sujeito ter antecedentes criminais, não há qualquer elemento probatório ou provas contra ele nos autos, e, por vezes, o sujeito é condenado tão somente pela existência de antecedentes ou de reincidência, aplicando o direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato. Nós já tivemos essas situações, ou seja, de obter absolvição, mesmo em casos em que o sujeito supostamente tinha antecedentes, por conta dessa possibilidade ou desse trabalho de espelhar a prova dos autos aos jurados e fazer com que os jurados entendessem que
A verdade é processual, é a verdade que está nos autos e não a verdade pessoal. Nós temos mais 30 segundos, eu queria que o senhor aproveitasse esse tempo para dizer por que os estudantes que nos assistem agora devem se tornar advogados criminalistas. É uma profissão apaixonante e a advocacia criminal é de fato apaixonante. Ainda é uma área do direito que os alunos na faculdade se apaixonam, mas por vezes existe um temor inicial. Acho que o importante é perceber que se a advocacia for realizada com ética, mantendo a credibilidade, não há risco. O que há é a possibilidade de obter um sucesso nessa carreira. Professor, muito obrigado pela entrevista, por ter dividido conosco aí parte da sua experiência. Eu que agradeço. É isso, a gente fica por aqui, mas você pode continuar com a gente na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Já as perguntas e sugestões é só mandar por e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.